Maioria do Supremo Tribunal Federal vota por manter prisão de traficante André do Rap. Os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. A sessão dessa quarta-feira começou com o plenário analisando a decisão do presidente e ministro Luiz Fux, que suspendeu os efeitos da medida liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio em favor de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. Apontado como líder de organização criminosa de tráfico transnacional de drogas, ele teve o nome incluído na lista nacional de procurados do Ministério da Justiça e também da Interpol. Na semana passada, o ministro Marco Aurélio concedeu habeas corpus a André Oliveira, levando em consideração o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que fixa prazo de 90 dias para revisão de prisões preventivas. Na decisão, o ministro citou que André Oliveira estava preso sem culpa formada desde dezembro do ano passado. Marco Aurélio constatou excesso de prazo na formação de culpa e acolheu o pedido da defesa de André Oliveira, determinando a expedição do alvará de soltura. Ao suspender essa liminar, o presidente do STF, Luiz Fux, considerou que a manutenção dos efeitos da decisão representa grave violação da ordem pública. André Oliveira teve a prisão preventiva decretada em 2014, mas o mandado de prisão dele só foi cumprido em 2019, em razão de André Oliveira ter se mantido foragido. A defesa, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido, e então os advogados recorreram ao STF. No início da sessão dessa quarta-feira, o Procurador-Geral da República se manifestou favorável à manutenção da prisão preventiva de André Oliveira. A leitura, na sua literalidade do dispositivo questionado, não impõe a soltura imediata pelo simples decurso do prazo. O juízo que decretou a prisão preventiva há de proceder na periodicidade exigida pelo legislador. Mas disso defende o Ministério Público. Não resulta a ausência de provocação que implique em ilegalidade da prisão. Em seu voto, o presidente do STF destacou que as decisões da Suprema Corte se movem pela inspiração da institucionalidade. Trata-se de exercício de competência jurisdicional conferida ao presidente pela lei e pelo regimento interno, para, excepcionalmente, suspender os efeitos de medida liminar. Fux disse ainda que a atuação dele, nesse caso, foi excepcionalíssima. Quero reiterar, no ponto saliento que o incidente presente é excepcionalíssimo. Nada obstante, cabível como medida extrema à luz da interpretação sistemática da lei e do regimento interno. O presidente do STF concluiu o voto se manifestando a favor da suspensão da liminar. Para o ministro, André Oliveira não respeitou a justiça após a expedição do alvará de soltura. A sua captura consumiu expressiva verba pública e atentado à dignidade da jurisdição, aproveitou-se, agora pior, da decisão ora impugnada para evadir-se imediatamente, cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou da justiça. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o entendimento do relator. Inegável, a meu ver, com todo o respeito às posições em contrário, que a manutenção da soltura, da liberdade do paciente, que inclusive, desrespeitando as condições fixadas, evadiu-se do próprio domicílio que ele indicou, inegável que compromete a ordem e a segurança pública. Ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli também acompanharam o voto do presidente Luiz Fux e, assim, manter a prisão do réu. Depois, a sessão foi suspensa.